Hoje eu vou estar então fazendo uma aula ali sobre disjuntores termomagnéticos, tá? O IDRs e DPS. Então a gente vai estar vendo características ali nominais ali, né, desses três dispositivos ali, vai estar estudando algumas curvas ali dos disjuntores ali, vendo para que serve, as funções deles, enfim. Começando pelos disjuntores aqui, tá? A função do disjuntor, então, ela é basicamente proteger os condutores da instalação, tá? Não protege contra choques ou fugas de correntes elétricas, tá? Como algumas pessoas pensam. Ele serve então para proteger os condutores, tá? Contra sobrecorrentes, tá? Correntes maiores do que o condutor aguenta, que pode ser uma simples sobrecarga, tá? De uma corrente um pouco maior ou proteção contra um curto-circuito, né? Não protege contra fugas de correntes, tá? Sempre em série com as fases, a gente nunca coloca o disjuntor em série com o neutro, tá? Nunca se interrompe o neutro, sempre a fase. E a nomenclatura, tá, do disjuntor termomagnético é porque ele tem dois sistemas de proteção, né? O sistema de proteção térmico, que é a proteção contra sobrecorrentes, né? Correntes maiores do que a corrente nominal do disjuntor, mas não correntes tão grandes, né? Que não são consideradas curto-circuito, são correntes maiores. E aí a proteção térmica ela vai atuar, só que ela não atua instantaneamente, ela tem um determinado período de tempo para atuar e abrir o circuito, né? Já a proteção magnética para correntes de curto, tá? Ela tem que ser muito rápida, ou seja, em tempos muito curtos, em frações de segundos ali, o disjuntor tem que ser capaz de seccionar, né, a fase, né, de abrir e interromper o circuito para proteger contra, né, a corrente elétrica de curto-circuito, que pode ser um valor bem alto, né. Bom, então as características dos disjuntores, tá, é a tensão nominal, então a gente utiliza ali 127, 220 volts ali, depende da tensão de linha ali que tu ligar o teu disjuntor, tá? Vai ter que respeitar a tensão nominal dele, tem que ser sempre menor ou igual à tensão nominal. A corrente é eficaz, tá? A corrente nominal é eficaz é simplesmente a corrente do disjuntor, quando se fala, né? Para o dimensionamento, é simplesmente a corrente nominal ou eficaz do disjuntor. A corrente convencional, que é uma outra corrente elétrica ali que geralmente não se fala tanto, mas na verdade o disjuntor ele não começa a atuar exatamente a partir da corrente nominal, tá? Que é dele. Por exemplo, tem um disjuntor de 10 amperes. Se eu tiver uma corrente de 10, um pouquinho maior que 10, ele ainda não vai atuar, ainda a proteção térmica ainda não vai atuar. Ela vai começar a atuar após essa corrente elétrica I2, que é um pouquinho maior que essa nominal aqui, que a gente vai ver na curva depois. Uh, a corrente máxima de interrupção de curto-circuito, então teria que saber também, teoricamente, o valor da corrente de curto-circuito no ponto do disjuntor, para que caso ocorra algum valor, uma corrente de curto lá, essa corrente não pode ser maior do que a corrente máxima de interrupção de curto-circuito do disjuntor, tá? Senão ele não consegue seccionar uma corrente maior que essa. Número de polos também pode ser um disjuntor monopolar, bipolar, tripolar ou tetrapolar, geralmente são esses ali, né? Com um, dois, três ou quatro polos, né? Por exemplo, para circuitos bifásicos ali, tu vai utilizar disjuntores bipolares, né? Para trifásicos, tripolares, enfim, né? E a curva, tá? Que depois a gente vai estar vendo ali, pode ser curva B, C e D, a gente vai estar analisando melhor ali depois nos gráficos ali dos disjuntores, tá? Temperatura de calibração, tá? Temperatura na qual o disjuntor térmico é calibrado. Isso é uma coisa importante porque o disjuntor ali, ele, dependendo ali da marca ali, né? Disjuntor, se for um disjuntor meio ruim ali, pode ser que na temperatura ali onde ele esteja submetido, né, no local onde ele está, pode ser que a temperatura faça com que a proteção térmica dele atue, né? Então, geralmente, mesmo que a corrente elétrica esteja abaixo do valor da corrente nominal dele. Então, é só mais uma característica aqui do disjuntor, a temperatura a qual é feita a calibração, tá? Bom, normalmente, disjuntores de boas marcas, eles não vão estar sofrendo tanto efeito da temperatura externa, a não ser que seja uma temperatura muito alta, né? Sobrecarga também, isso é para dimensionamento, né, do disjuntor ali de acordo com o condutor, tá, com a corrente Z que o condutor suporta, né, a corrente nominal do disjuntor, que é essa daqui, nominal eficaz, e a corrente de projeto, que é a corrente do que vai estar passando, né, que a carga vai estar exigindo, né. E, bom, essa aqui são duas, é uma plaquinha, né, identificação ali de um disjuntor. Basicamente, tu vai encontrar a curva do magnético dele, que pode ser B, C ou D, né? Corrente nominal de 40 amperes, aqui nesse caso, a tensão nominal dele, tá? Para esses dois valores aqui.
Ele pode interromper um curto-circuito de no máximo 3.000 amperes, tá? Essa é a capacidade máxima dele de interrupção. E aqui, informações referentes à família do produto, número de polos, né? Disjuntor tripolar aqui, curva do magnético e corrente aqui, tá? Aqui só uma ilustração da proteção térmica dele, tá? Que é um bimetálico utilizado para proteger contra sobrecargas. Então, o aumento da intensidade da corrente provoca aquecimento e deformação do bimetálico e que, por sua vez, aciona o disparo e o mecanismo de abertura dos contatos, tá? As curvas dos disjuntores aqui, então, basicamente essa é uma curva que me relaciona o tempo, tá? De atuação, o tempo que ele vai levar para seccionar, para interromper a fase, né? Para abrir, em função da corrente elétrica aqui no eixo X, tá? Então percebam que para esse primeiro pontilhado aqui que está aparecendo aqui, para correntes menores, ou seja, nessa regiãozinha aqui, tá, entre o começo do gráfico e o pontilhado, o disjuntor nunca vai abrir, tá, porque a curva tende aqui ao infinito aqui, e o tempo de atuação tende ao infinito também, ele nunca vai, o disjuntor ele nunca deve abrir para uma corrente menor que a nominal, né, que é esse K1 aqui, né, que a gente está vendo aqui. K2, tá? Aqui vai ser o ponto onde a gente vai ter a corrente 2, que a gente tinha visto lá no slide anterior, tá? Que é a corrente a partir da qual, sim, o disjuntor começa a atuar. Então, dessa região aqui, desse pontilhado 2 aqui, até essa parte aqui, eu tenho a proteção térmica do disjuntor. Ele vai levar um certo tempo, tá? Quando a corrente excedeu o valor da I2 aqui, vai começar a contar um tempo e o disjuntor vai abrir depois de um certo tempo, tá? Quanto maior o valor da corrente aqui nessa região aqui, mais rápido o disjuntor vai abrir, né? E à direita, tá? Desse ponto aqui para lá é a proteção magnética, né? A proteção contra curto-circuito. Então percebam que o tempo aqui, tá? No eixo Y aqui, para correntes de curto aqui, de curto-circuito, ele tem que ser um tempo muito curto, tá? Porque o condutor ele não pode ficar submetido mais que alguns milissegundos, frações de segundos ali, aquela corrente elétrica ali, senão ele pode danificar, né? Ou comprometer a isolação também dele, enfim. Por isso que o tempo de atuação aqui tende a zero, ele é bem curto aqui. E só que o quanto, tá? Agora a gente veio para a questão das curvas, tá? Curva B, curva C e curva D. Porque isso vai me dizer diretamente o quanto que o disjuntor vai considerar, né? O quanto vezes a corrente nominal dele, que está aqui, né, nessa primeira pontilhada aqui, que viria até aqui, o quanto que vai ser considerado curto-circuito, ou seja, para um disjuntor de curva B, a corrente de curto-circuito é considerada de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Então, se eu utilizar um motor lá, que tem uma partida lá, ali com corrente ali, que chega a 9, 10 vezes a corrente nominal ali, e eu botar um disjuntor curva B, provavelmente ele vai abrir ali, vai entender que é um curto-circuito e vai abrir, né, na partida do motor. Então é por isso que se usa disjuntores curva C e curva D, tá? Porque eles entendem como corrente de curto-circuito valores maiores ali, né? 5 vezes a corrente nominal, a 10 vezes a corrente nominal, 10 a 20, enfim. É por isso que se usa para cargas indutivas e motores essas curvas aqui, tá? Curva C ou curva D. E essa aqui mais para D, mais para cargas resistivas, né? Aqui a curva de E ao quadrado T, tá? O quadrado da corrente vezes o T, isso aqui é uma medida de energia, tá? Joule. Por corrente elétrica, tá? Então isso aqui é uma curva de um disjuntor, isso aqui é uma curva de um condutor. Então, essa região 1 aqui, tá? Essa curva aqui é a energia térmica que o disjuntor deixa passar. Então, se eu estiver trabalhando numa corrente elétrica aqui que é menor que a corrente nominal dele, obviamente ele vai deixar passar tudo, né? Vai deixar, porque não é uma situação de risco para o condutor, né? É uma situação nominal, normal dele, né? Aqui a região 2 aqui é o disparo térmico, tá? Então aqui o disjuntor ele vai deixar passar um pouco mais de energia aqui, porque o disparo térmico dele não é instantâneo, tá? Ele vai demorar um certo tempo para acontecer. E se passar desse determinado valor aqui, que é as correntes consideradas de curto para o disjuntor aqui, ele vai ter que deixar passar menos energia, né? A não ser que a corrente elétrica comece a crescer muito, né? Então, ele atua ali em tempos bem curtos, por isso que aqui a energia ali que ele deixa passar cai. E região 4, né, região acima ali, ele já deixaria passar uma energia muito grande ali e já não protegeria o condutor. Então não é recomendável aqui a utilização nessa região 4, né? E essa curva aqui, então, ela é a curva do condutor, tá? Esse aqui é do disjuntor, esse aqui é do condutor. Geralmente quando a gente quer fazer o dimensionamento
do disjuntor ali pro condutor, essa curva aqui ela tem que ficar toda acima dessa curva aqui do disjuntor, tá? Então essa quantidade de energia aqui, o calor que ela vai estar gerando ali, ela pode ser perfeitamente absorvida pelo meio ambiente, ou seja, para correntes menores que a corrente nominal que o cabo aguenta, está tranquilo. Agora, se eu começo a aumentar a corrente elétrica aqui, isso é uma situação perigosa, tá? O meio ambiente não consegue absorver o calor gerado pelo condutor e tu pode acabar deteriorando ali a isolação ali, comprometendo ali a vida útil do condutor. Então, por isso que sempre se utiliza ali, né, correntes ali de zero ao valor máximo de Z, que é a corrente do condutor, tá? Para cada seção e cada condição de temperatura lá, tu vai ter um determinado valor de corrente que aquele cabo suporta, né, naquela condição. Aqui é só o exemplo das duas curvas juntas, tá? Percebam que a curva do condutor ela está acima, tá? E mais à direita ali da curva do disjuntor, para estar dimensionado de maneira correta, tá? E, bom, agora falando do IDR agora, tá? A função do IDR, tá? Agora é detectar fugas de corrente, tá? Antes a gente tinha um sistema de proteção para os condutores, que é o disjuntor, agora a gente vai ter a proteção da instalação elétrica em si, né? De outros componentes da instalação ou das pessoas, né? Também, né? Porque uma fuga de corrente é um choque elétrico, né? Quando uma pessoa passa uma corrente por ela e sai de uma fase para uma pessoa até o terra, isso não volta pelo neutro ou não volta pela outra fase. Aí caracteriza uma fuga, tá? O IDR vai ter a função de detectar essa fuga e vai estar seccionando, né, a fase, abrindo os contatos, porque ele vai estar em série com o disjuntor. Proteção de pessoas em instalação, vai em série com o disjuntor. E aqui tu pode, tá, quando tu tá utilizando ali numa instalação elétrica, tu pode ter um IDR por circuito, tá? Que é o mais recomendado, o mais seguro, ou então um IDR por grupo de circuitos, que é o que o mais faz, né? Porque um IDR por circuito às vezes fica meio caro, mas tu pode ter um por grupo de circuitos ali, ou pode ter um como geral, tá? Como instalado ali em série com o disjuntor geral da instalação, servindo inclusive como chave ali de seccionamento, né? Só que esse caso aqui não é muito recomendável porque qualquer fuga de corrente que tenha em cada um dos circuitos ali, por menor que seja, pode se somar e fazer com que o IDR abra ali com frequência, né? E fica mais difícil isolar o defeito, saber aonde está ocorrendo essa fuga, né? Porque às vezes uma fuga ali de 1 mA, alguma coisa bem pequena ali, pode acontecer, né? Fruto de uma emenda mal feita, alguma coisa ali, uma isolação ruim ali, enfim. É por isso que em instalações elétricas antigas ali, geralmente não se coloca o interruptor diferencial residual, porque pode, né, ter emendas mal feitas, isolação comprometida dos condutores, e isso pode estar fazendo com que o IDR, né, ele dispare toda hora. O IDR então ele tem um botão, tá, para simular uma corrente de fuga, então tu aperta aquele botão, se ele abrir os contatos é porque está funcionando. E existe também uma variação que é o DDR, que ele faz a função de disjuntor e IDR ao mesmo tempo, tá? O IDR comum não faz a função de disjuntor, ele é só de detector de fugas residuais, né? Bom, aqui a gente tem uma imagem então de dois IDRs ali, um tetrapolar aqui para circuitos trifásicos com neutro aqui, né? Se for um circuito trifásico equilibrado também não precisaria ter o neutro aqui, e aqui tem um IDR bipolar, tá? Para fase neutro ou circuito bifásico, né? Aqui eu tinha até me esquecido de comentar, mas o circuito, né, dentro do IDR, ele tem basicamente um núcleo, né, de ferro magnético toroidal aqui. E tu vai ter, por exemplo, esse é um IDR bipolar, tá? De dois polos aqui, tem uma fase e um neutro aqui. E tu vai ter, se a corrente elétrica que passa nessa bobina aqui for igual a que passa nessa, ou seja, nenhuma corrente desviou no caminho, né? Não teve nenhum desvio, o fluxo líquido aqui no núcleo ele vai ser zero, né? O fluxo magnético gerado pelas correntes. Agora, se houver uma diferença de corrente elétricas aqui, o que caracteriza uma fuga, eu vou ter um fluxo líquido aqui no núcleo que pode estar me gerando uma tensão no enrolamento auxiliar que eu tenho aqui, e isso vai estar indicando ali para o circuito do IDR ali que eu tenho que abrir os contatos, né? Então, interromper o circuito. Basicamente, esse que é o princípio de funcionamento do IDR. As características nominais, a tensão nominal, tá, que eu vou ligar ele. Então, as tensões ali da rede elétrica 127, 220 volts, basicamente, posso ter tensões maiores também. A sensibilidade, tá,
que é o quanto de corrente ali, por exemplo, se nesse aqui se desviar 30 miliamperes, ele vai abrir, tá? A partir de 30 miliamperes ele vai entender como uma corrente de fuga, tá? Para correntes menores que 30, então ele ainda não entende, ele não vai seccionar a fase, não vai abrir o circuito, né? Esse valor de 30 miliamperes aqui é para proteção de pessoas, tá? E esses valores maiores aqui são para proteção da instalação elétrica em si. Então, se tu quer colocar um IDR para proteção de pessoas, tu vai escolher um com sensibilidade de 30 miliamperes. Se for para proteção da instalação, aí depende do caso, do que tu quer proteger aqui, tu vai ter esses valores maiores aqui. E a corrente nominal dos polos, tá? Que é a corrente que vai estar passando, a corrente da carga mesmo, ela tem que ser maior, maior ou igual à corrente nominal do disjuntor, tá? Para que o disjuntor também consiga proteger o IDR, tá? E pode ser bipolar ou tetrapolar, como eu tinha mostrado ali antes ali. Locais onde a gente usa, tá? Geralmente ali em banheiros, tá? Que a norma NBR, ela diz para te colocar, tem que colocar em banheiros ou locais onde tem chuveiros, banheiras, tomadas situadas em áreas externas ou em áreas internas que alimentam equipamentos que vão estar em área externa, tá? Copas, lavanderias, áreas de serviço, garagem, e demais locais sujeitos à lavagem, onde vai ter água, né? Que pode estar propício aí a choques, né? Então, são esses locais aqui onde circuitos que alimentam esses locais a gente vai estar utilizando os IDRs, né? Aqui as situações ali que podem gerar fugas de correntes, tá? Eu não vou estar lendo aqui, mas basicamente são situações ali, por exemplo, emendas mal feitas, né? Danificação na isolação dos condutores. São situações que podem estar fazendo o IDR disparar, né? Bom, agora por fim o DPS, tá? O DPS é o outro equipamento utilizado ali nos QDCs, né? Nas instalações elétricas também, para proteger. Só que ele protege agora, então, os equipamentos ligados à rede elétrica, tá? A tua instalação elétrica ali que tu vai ter, contra surtos de tensão, tá? Que podem ser de descargas atmosféricas, raios, né? Ou manobras na rede elétrica, tá? Então, às vezes a tensão elétrica está lá normal, de repente ela dá um pico muito alto de tensão, e isso aí pode estar danificando algum equipamento da tua instalação. Então, o DPS ele veio para estar fornecendo esse tipo de proteção. Ele vai então atenuar os picos de tensão para que as cargas da instalação não sintam, né, não sejam prejudicadas, né. Ele é feito basicamente com varistores, que são componentes ali que diminuem a resistência para altas tensões, né, são resistências não lineares, né. Aí ele vai estar fazendo um curto para o terra, para aquelas tensões muito altas ali, para aqueles picos, né, e é ligado entre o fase e o terra, tá? Justamente para estar levando esse surto ali para o terra, tá? Para estar amortizando esse surto ali, tem que ser ligado entre fase e terra, ou entre neutro e terra, no caso de uma instalação de um neutro não é aterrado, né? Pode estar utilizando um DPS para neutro também, porque um surto de tensão ele pode vir também pelo neutro, né? Então é uma possibilidade de utilização ali também. E se tiver IDR, está na tua instalação, tu tem que ligar sempre antes do IDR, porque ele é ligado entre a fase e o terra. Então, né, o DPS é ligado entre a fase e o terra. Logo, ele pode estar gerando uma pequena corrente de fuga ali, mesmo para alimentar o circuito do DPS, alguma coisa ali. Pode estar gerando uma corrente de fuga e né, isso vai fazer com que o IDR dispare. Então, por isso que ele tem que ser ligado antes do IDR, não depois. Bom, em linhas gerais, tá? A instalação de DPS ela deve ser instalada numa filosofia de proteção em cascata, sendo instalados preferencialmente tá, o DPS de classe 1, tá, ele é dividido em três classes, eu não sei se eu cheguei a falar isso antes, mas existem três classes de DPS. A classe 1 ela vai na entrada, tá, das instalações, ou geralmente nos QGBTs, que é o quadro geral de baixa tensão, e ele vai estar atuando ali nos surtos de maior intensidade, né, naquelas, por exemplo, em descargas elétricas atmosféricas que exigem de forma direta a rede ali, né, os surtos mais pesados ali, né. O classe 2, que vai estar ali nos QDCs, tá? Para atenuar surtos mais leves, né? Não tão elevados quanto esse do classe 1. E esses aqui que vão em formato de T's, né? De adaptadores ali, que tu pode comprar ali para estar colocando diretamente no teu equipamento que tu vai conectar na tomada, que é o DPS classe 3, para surtos de tensão menores ainda, menores que para esses dois aqui. Bom, os tipos de DPS aqui, tá? Comutador de tensão ou curto-circuitante destinado a desviar correntes de surto. E esse aqui, destinado a limitar sobretensões transitórias, que acho que é o mais comum aqui. Ou o DPS combinado também.
Aqui uma imagem aqui, tá, de um DPS, então percebam que as características nominais dele ali, principais são a tensão nominal, tá? A tensão que tu vai estar colocando, tu vai colocar entre fase aqui e terra, tá? Aí tu tem que ver escolher ali um DPS com tensão nominal maior, tá? Do que maior ou igual a tensão que tu tem ali, né, no teu, da tensão de fase ali da tua instalação elétrica, né? Então aqui tem, por exemplo, 275 volts, então eu posso utilizar de tensões até 275 volts. A corrente máxima de descarga, tá? Significa que pode circular por ele aqui durante um surto uma corrente máxima de 45 kA, tá? Que é uma boa corrente ali para descargas atmosféricas ali. A nominal 20 kA ali, que é um pouquinho menor. E a tensão residual, tá? Porque mesmo quando o DPS ele atua ali protegendo, né? Jogando aquele transiente para o terra ali de tensão, ele vai estar deixando passar uma tensão residual, mas é por um tempo muito curto ali, tá? E não chega a prejudicar os equipamentos da instalação, tá? E a classe, né? Classe 1, classe 2 ou classe 3. A princípio acho que era isso, tá? Acho que deu para falar as principais características ali desses dispositivos ali que são utilizados nas instalações. E se tiver ficado alguma dúvida aí, então peço que só comente ali nos comentários. E é isso aí, valeu!